Dando continuidade à nossa aula dos elementos de vedações, né? Então tem a aula anterior, que aí acabou dando um probleminha aqui, cortou aqui logo no início do selo mecânico. Então vamos lá. Selo mecânico é um vedador de pressão, né? Muito utilizado ali para fluidos, né? Reter fluidos, né? Princípios hidráulicos, né? Então a gente tem essa vedação em duas situações, a primária e a secundária. Então, a primária vai ser, né, lateralmente. Então, essa partezinha aqui, ela vai vir acoplada aqui do outro lado, tem essa mola que vai tensionar. Ela é muito, está substituindo as gachetas nas bombas, né? Muitas bombas em selo mecânico, a gente não tem ali gacheta. Então, lateralmente, isso aqui, quando tiver, ó, vai ficar na parte, né, externa ali da nossa bomba, e o primário e o secundário, quer dizer, né, é esse aqui, né, na face do outro lado. Então são essas duas posições. Então a principal, né, opa, falei errado aqui, né, é principal, primário, né, principal é esse, né, lateralmente, e o secundário é essa aqui, né, na face. Então, né, a vedação principal, né, só para ficar mais claro, é o que? Perpendicular ao eixo. Então, o eixo está aqui, a principal está vedando aqui em cima. Ó. Beleza? Então, vai ser essa parte de cima. Então, tem diversos tipos, né, ali, diversas formas ali, que aí depende, né, da aplicação, como que é, onde que ele vai estar, né? Então, isso tudo a gente tem que buscar nos catálogos, o que é melhor para cada tipo, certo? Então, né, a principal é essa aqui na parte superior. Então, se você observa aqui, ó, o selo, o que que a gente tem, né? Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, não deu. Então, ó, uma parte, ó, ela vai estar presa aqui, ela vai estar fixa no eixo e essa vedação principal aqui para não sair. Como aqui eu tinha era o espaço que a gente tinha a gacheta na bomba. E a secundária, né? Então, ela é feita aqui, ó, diferentes tipos de anéis, todos ali que a gente vai ter, né? Nessa parte ali aplicada ali na face que a gente tem. Então, ó, o meu elemento aqui vedante que tem, né, meus anéis, tudo, a sede, e aqui eu tenho uma parte, ó, que é o que? É essa da mola. Então, sempre vai manter ela ali tensionada, né? Então, a vantagem em relação à gacheta, né, do selo mecânico é que a gente pode trabalhar com velocidades maiores, pressões maiores, né, com um menor desgaste. Porque eu vou ter uma parte fixa superior presa, uma parte, né, secundária e a mola nela. Então, se a gente observa aqui, ó, são duas peças diferentes. E o movimento, praticamente, elas vão estar estáticas, cada um na sua parte, ou na parte superior, ou na parte inferior, e nela ali que a gente tem esse movimento aonde, né, não tem aí parte do fluido. Então não vai gerar esse desgaste tão grande, né? Então, o selo mecânico é usado em equipamento, ó, importância como bomba de transporte, refino de petróleo, lamas, né? Então, ó, a maioria que né, nas bombas, né, acabou substituindo bastante, né? E permite o que? Vedação de produtos tóxicos e inflamáveis, né? Devido a gente ter esse baixo desgaste que ele vai ter, né? Sem quase ali o desgaste. Então, já até adiantei um pouco, vantagem, reduz o atrito entre o eixo da bomba e o elemento de vedação, então eu não vou ter tantas perdas, né, diminuindo o atrito é que vai me gerar essa perda, elimina o desgaste, né, também do eixo e da bucha, né, parte interna e externa, porque como os dois vão estar gerando, eu tenho minha gacheta ali, eu vou ter um desgaste, um atrito entre os dois, ali vão estar fixos. A vazão ou fuga de produto, né, imperceptível ali mínimo, né, o que permite trabalhar com fluidos ali, né, de risco, né, e tem capacidade devido à parte da mola ali, né, de absorver a deflexão dos eixos, as rotações, né,
e a manutenção vai ser mínima, já que o desgaste é menor. Então tem diversos tipos de selos mecânicos, muitos tipos ali, né? Mesmo. Então, que é um vedador dinâmico, né? Onde compensa o desgaste axial e isola ali os dois ambientes. Então, bomba centrífuga, deslocamento positivo, ventiladores, agitadores, redutores, compressores, né? Então, são diversos ali. Então, como a gente já falou um pouco, ele é composto, né, por elementos rotativos aqui ao eixo e o elemento estacionário ali na carcaça. Né? Então, eu tenho uma parte que é presa no eixo e a parte que é presa na carcaça. Né? Então, os elementos estacionários a gente tem cunha de teflon, o-ring, né? E já para vedação secundárias, ali as fases de vedação, pastilha de silicone, grafite. Então, tem cada um de acordo com a aplicação. Então, né? Olha só, nem sempre esse modelinho aqui que a gente tem a mola. A gente consegue visualizar esse outro e aqui a gente consegue ver. Ó, aqui dentro tem uma mola, aqui eu tenho outra mola, que é aqui onde eu vou ter o contato. Como falei, uma parte vai estar aqui fixa aqui na parte do eixo para ter isso e o outro na parte externa, né? Esse aqui tem esse o-ring, né? Então, são as molas helicoidais ali que vai fazer esse tensionamento. Então, tem muito tipo de selo, né? Então, a gente vai ver que basicamente, né? É ali, ó, né? Eu tenho aqui minha composição, né? A mola, as partes, né? Então, esse aqui já tem a parte interna, a mola, alguns não ficam visíveis. Esse aqui é interessante que a gente consegue ver, ó. Eu tenho o-ring aqui para a parte do eixo e o-ring aqui para a parte da carcaça, né, ali do cubo, né? Então, ó, a gente sempre vê molas, né, um pro outro ali, então são muitos tipos dependendo da aplicação. São os mais diversos ali possíveis, né, do selo mecânico. E um outro elemento, né, que a gente tem é o labirinto, né? As vedações, né, construídas de forma de impedir o fluxo material entre dois, graças à geometria complexa. Então, né, possui uma gama de formato, dependendo do que a gente quer, mas a operação, o princípio é o mesmo. Como funciona o labirinto? Para a gente, né, que a gente vai no parque e tudo, é um negócio que é difícil você achar a saída. E aqui é a mesma. Então, se o fluido entra numa posição, né, ele vai ter que percorrer grande parte até ver para chegar aqui na saída. Então aqui eu tenho um movimento dessa parte de fora para essa parte aqui. Aqui eu já tenho, né, um elemento vedante, aqui outro, né? Então caso, né, eu tenha esse vazamento aqui, ele vai ter que percorrer isso tudo. Como está percorrendo, então aqui eu já tenho o que, né, uma força menor. Então isso aí já vai dificultar a saída dele, né? Então eu tenho, são duas, uma estrutura presa no eixo, uma na carcaça, né? Sempre com os elementos rolantes devido à rotação. E aqui uma pequena folga que é para ter esse movimento com alguns elementos ali vedantes, né? Alguns o-rings, né? Normalmente, só que para o fluido passar essa parte aqui, depois vai ter que contornar tudo até conseguir sair, né? Então depende ali, né? Do que a gente quer também é um tipo de elemento de vedação. Então, olha só, vamos ver, aqui eu tenho uma bomba. E o que é, né? Aqui um desenho, né? Tá em espanhol, né? Aqui a lista de material. E o que a gente consegue visualizar? Né? A gente não é fera aí no espanhol, mas ó, corpo, impulsor, tampa presa, tampa de selo, camisa de eixo. Opa, o-ring, junta, V-ring. Então o 5 e o 6, ó. O 5 tá aqui, ó, que é o o-ring. Cadê o 6? O 6 está aqui, ó. Opa, é um V-ring. Opa, né? E aqui já tem um que a gente consegue ver. O que é esse aqui, o quadradinho com esse X no meio? Isso aqui é uma gacheta, que é o 10A, ó, que é o empaquetadura, né? Deve ser isso aí o nome disso em gacheta. Aí só que observa, em cima o desenho, até vejo embaixo, ó, selo mecânico. Em cima, que esse desenho está representando, eu posso fazer com gacheta ou aqui embaixo, ó, eu tenho, né, o desenho de um selo mecânico que é o 10B, né? Então a gente tem, né, esses elementos aí de máquinas, né, de vedação. E
que mais que a gente pode ter? Poxa, se é uma bomba, eu devo ter, né, mais algum elemento ali, né, de vedação, né? Eu tenho bastante fluido ali passando de um para o outro, mas aqui eu tenho um rolamento. Se eu tenho um rolamento com o meu eixo, eu devo ter alguma coisa aqui para proteger, né? Então, quem que será que é esse 20 aqui? Ó, a retenção posterior, né? Isso aqui deve ser um retentor ali, né? Então, né, ó, a gente tem vários, né, elementos de vedação. Vamos ver, eu tenho aqui um gabaritozinho aqui do lado aqui, ó, né? Ó, nem marquei esse retentor posterior, eu marquei o 18, que é o retentor anterior. O 18 é que está aqui, ó, para esse outro aqui, ó, também. Mas eu tenho esse posterior aqui, ó, que acabamos de achar junto aqui com vocês, né, nessa aula aqui. Então, né, aqui vem mostrando, né, o V-ring, o retentor anterior, os outros ali no todo. Então a gente vê aqui numa bomba vários elementos de vedação, fora outros, né? Fora elementos de apoio, que é o rolamento, elemento de transmissão, que é o eixo, elemento de fixação, parafusos, porcas. Olha o tanto de elementos de máquinas que nós temos aqui nessa nossa bomba, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, aqui eu tenho esse meu retentor, aqui o outro retentor, aqui é onde, né, eu tenho a gacheta ou selo mecânico, né? Então tem ali, né, das disposições ali de tudo em relação a isso, né? Ó, nessa parte superior aqui, ó, vamos ver aqui, ó, aqui naquele lá, ó, eu tinha aqui um O-ring, né? Então ó, a gente vê todos eles ali, né, nos nossos elementos. Então, pessoal, algo, né, que antigamente a gente usava muito o nome, agora até caiu um pouco, né, mas tem até alguns que falam guarnital, né, que chamam os elementos de vedação também de guarnição, certo? Então, vedação de junta com elemento intermediário, o elemento está entre os dois ali, né, são as guarnições. Então, são peças flexíveis colocadas entre duas peças rígidas, geralmente planas. Dessa forma, impede a passagem do fluido. Então, uma junta de borracha, uma junta de celulose, uma junta lá de papelão, uma junta de teflon, tudo são guarnição, que são peças flexíveis colocadas ali. Então, pode ser borracha, né, cobre, né, cortiça ali, ó, o amianto, né, que a gente falou ali é proibido, né, para algumas situações, mas ainda se utiliza devido à qualidade que tem. Mas daqui a pouco isso aí eu vou ter que atualizar essa aula que vai ser extinto aí 100%, né? Sendo de formato chatos, toroidais, perfilados, dependendo aí do que a gente quer. Então, a montagem entre essas duas partes rígidas para vedar. Então, aqui no caso, uma tubulação flangeada, aqui o branquinho é meu, né? Elemento de vedação, que é essa partezinha aqui de dentro, dependendo de como que ele está. Essa é a guarnição, né? Que aqui, né, eu tenho o elemento de vedação. Beleza? Então, né, você vê guarnição, né? Então, você atenta que são elementos, né, de vedação, que aí são peças flexíveis entre duas superfícies rígidas, geralmente planas, certo? Então, isso aí são os elementos de vedação. É importante saber, né, quando a gente for especificar, for selecionar, buscar os catálogos, entender, né, o que é ali cada um deles, né, qual que é a aplicação, temperatura, material, né, todos aqueles parâmetros que a gente viu que é importante para essa vedação, certo? Né, desculpa, esse vídeo ficou cortado do outro, né, mas mesmo assim, né, curte aí o like, deixa aí, se inscreve, comenta aí, né, e compartilha se acha que é importante aí para vocês e seus amigos aí. Obrigado e até o próximo vídeo.